Bom, agora nós vamos falar do grade. O que é o grade, né? Bom, você é um autor lá que fez uma revisão sistemática. Você conduziu a sua revisão sistemática, encontrou, né, sei lá, 10 estudos para incluir ali na sua revisão, avaliou a qualidade metodológica de cada um daqueles estudos. Alguns estudos eram bons, outros estudos é ruim. Isso é culpa sua? Não, né? Enfim, você só está fazendo uma revisão do que tem na literatura. E aí você, né, vai combinar aqueles resultados de estudos, numa meta-análise, por exemplo. Então, enfim, você conduziu a sua revisão sistemática ali da forma adequada. Então, como a gente falou, a revisão sistemática ela é considerada o nível mais alto de evidência se você fez tudo maravilhosamente bem. Só que uma das etapas importantes da revisão sistemática é fazer o seguinte: vamos supor que você fez uma revisão maravilhosa, perfeita, incluiu os estudos, avaliou tudo, fez tudo direitinho. Só que os estudos que estavam incluídos ali não são estudos bons, né? São estudos fracos, com amostras pequenas. Você nem conseguiu rodar uma meta-análise porque os estudos eram muito diferentes entre si. Os resultados dessa evidência, eles vão ser fortes? Não vão. Os resultados dessa revisão sistemática vão ser fortes? Não vão. É culpa sua? Não é. Você fez uma revisão sistemática maravilhosa. Você fez uma revisão sistemática com todos os critérios. Mas os estudos, a culpa é dos estudos que estão publicados sobre aquele assunto. E isso você precisa também fazer na sua revisão sistemática. E isso é até bom para você enquanto pesquisador, porque você está avaliando a força daquela evidência, não que a evidência é fraca, a culpa não é sua, porque a sua revisão sistemática foi muito bem conduzida. A culpa é das evidências que estão disponíveis na literatura, que até agora as pessoas só publicaram estudos ruins ou estudos muito heterogêneos, muito diferentes entre si, que não dá pra gente, né, juntar, por exemplo, numa meta-análise. Então, enfim, a gente calcular a força dessa evidência, ela é importante por causa disso. Porque além de você mostra que você fez uma revisão ótima e que a força da evidência às vezes não é tão boa, não por sua culpa, mas por culpa do que tem disponível na literatura sobre aquele assunto. Então, vamos pensar aqui num exemplo, né? Em um cenário hipotético, ao se deparar com um paciente com diagnóstico de enxaqueca crônica, um médico se utiliza de uma revisão sistemática recente para auxiliar a sua recomendação. Os resultados da revisão utilizada pelo médico mostram que há evidência de certeza moderada para o uso de um determinado analgésico específico em relação à melhora da dor e da qualidade de vida. Então, observem que o que significa essa certeza moderada. Significa, provavelmente, essa revisão é uma revisão muito bem feita, muito bem conduzida, mas os estudos que foram publicados até o momento sobre esse determinado analgésico, ele para dor e qualidade de vida, eles ainda não conseguem fornecer uma evidência forte. Quando eu pego todos os estudos na literatura sobre esse determinado analgésico para melhora da dor, eu ainda tenho uma qualidade de evidência, uma força de evidência moderada. Eu preciso então de mais estudos? Eu preciso. A revisão sistemática ela vai finalizar falando assim, olha, temos uma força de evidência moderada sobre esse assunto. Ainda não podemos bater o martelo se de fato esse analgésico é muito bom mesmo para melhorar a dor. Mais estudos de qualidade, né, metodológica maior, estudos mais parecidos. A gente ainda precisa de mais estudos na literatura para poder ter uma certeza alta, uma certeza, né, uma força grande para afirmar que esse analgésico melhora o paciente. Kênia, mas eu só encontrei essa revisão com certeza moderada. A gente ainda não tem certeza alta. Então a decisão clínica é sua, né? E esse é o seu poder de profissional independente, né? Então, se você só tem evidência moderada na leitura, toda a revisão sistemática que você encontrou sobre esse assunto, ela só consegue te dar certeza moderada porque é moderada, né, os artigos, a literatura publicada até o momento sobre aquele assunto, você é que vai
definir, você é que vai escolher se aplica ou não esse analgésico no seu paciente. Então, todo autor de revisão sistemática, isso aqui, gente, você não tem que aprender a aplicar o grade se você não quer fazer revisão sistemática. Você só tem que entender o que é o grade e achar ele no estudo, né? O grade, então, como eu disse, ele é um sistema de avaliação da força da evidência, o quanto que eu posso confiar naqueles resultados. Lembra que a Amstar, ela me fala o quanto que a revisão foi bem conduzida. Então, é o quanto que eu posso acreditar na força daquela revisão. Mas, como eu disse, mesmo uma revisão muito bem conduzida, que tem nota 16 na Amstar, nota máxima, ela tem qualidade metodológica altíssima, atendeu a todos os critérios críticos e não críticos da Amstar. Então, assim, é uma revisão de ouro, uma revisão maravilhosa. Mas os estudos publicados na literatura sobre aquele assunto não são estudos bons. Então, eu posso ter uma revisão perfeita, maravilhosa, altíssima qualidade na Amstar, que apresentou evidência fraca. Por quê? Porque todos os estudos publicados sobre aquele assunto ainda são fracos. Então, o autor da revisão sistemática, ele vai fazer isso. Ele vai avaliar a força da evidência que aqueles estudos que ele incluiu trazem para o leitor, né? E a força dessa evidência ela é dada em 4 níveis: alto, moderado, baixo e muito baixo. A mesma da Amstar, né? Mas lembrando que a Amstar avalia a qualidade da revisão sistemática. Então, de novo, a Amstar avalia a qualidade da revisão sistemática, se a revisão sistemática foi bem conduzida. O grade, ele vai avaliar a força, o nível da evidência que aquela revisão sistemática traz. Ou seja, dos artigos que foram incluídos ali, né? Se foi possível fazer uma meta-análise ou não. Então, a força da evidência, ela não é culpa do autor. Se o autor conduziu a revisão sistemática bem, ele só implantou todos os estudos que até agora são ruins, e isso não é culpa dele, né? Então, um grade, né, um nível de evidência alta, significa que eu posso confiar plenamente naqueles resultados. Um nível de evidência moderado, que foi o do exemplo que eu dei agora para vocês, significa que provavelmente o efeito é aquele ali mesmo. Mas ainda existe a possibilidade de ter algum errinho. Nível de evidência baixo significa que a gente ainda tem estudos ruins e que o verdadeiro efeito pode ser diferente do que de fato aquela revisão sistemática está apresentando. E quando o nível da evidência é muito baixo, você fala assim, ó, gente, pelo amor de Deus, não dá para acreditar em nada do que está sendo falado ali. E provavelmente o resultado real daquela intervenção é completamente diferente do que foi reportado naquela revisão sistemática. E aí, gente, sinceramente, mesmo que eu esteja conduzindo uma revisão sistemática e eu vejo que tudo que eu trago nela de evidência é muito baixo, qual que é o sentido de eu publicar isso? É trabalho perdido mesmo. Nenhuma revista vai querer publicar uma revisão sistemática que tudo que ela investigou ali, a evidência é muito baixa. Ué. O clínico vai poder usar isso daí, outro pesquisador vai poder usar essa revisão. Ai, Kenny, mas não é culpa dele. Ué, gente, mas né, nem tudo que acontece na vida de ruim é culpa nossa e às vezes a gente tem que lidar com coisas ruins na vida e aceitar e né, lidar com frustrações. Quero fazer uma revisão sistemática, mas no final eu só encontrei estudo ruim, só tem estudo ruim publicado. E o nível da evidência que eu vou publicar, a força da evidência que eu vou publicar é muito baixa, o que eu vou fazer? Nenhuma revista vai querer aceitar isso. E mesmo que uma revista muito ruim aceite isso não traz resultado confiável para ninguém. Então, não é uma revisão né, adequada. Então, aí, como eu já disse, né, alto, moderado, baixo, muito baixo. Se o nível da evidência é alto, significa que sim, provavelmente o efeito da intervenção é exatamente o que a revisão está mostrando. Moderado, olha, possivelmente, né, mais ou menos é possível que os resultados verdadeiros estejam né, próximos aí do que você está reportando na sua revisão. Baixo, olha, provavelmente existe uma diferença entre o que você está falando e o que de fato acontece na realidade, né, no efeito do medicamento. E muito baixa, você fala assim, olha, com certeza o resultado dessa revisão sistemática está longe do que de fato acontece na vida real. Então, o grade né, faz a avaliação da qualidade da evidência, como eu disse, e aqui no grade a gente sempre vai partir do ponto mais alto. Então, eu falo assim, ó,
essa revisão sistemática tem um nível alto de evidência. Procuro um critério e não atendeu, cai para moderado. Procuro outro critério e também não atendeu, cai para baixo. Procuro outro e também não atendeu, cai para muito baixo. Entendeu? Então a gente vai ter sempre, né, pelo menos aí 4 critérios de avaliação e aí eu vou sempre partir que a evidência é alta. Procurei o critério, não achei? Moderado. Outro critério, não achei? Baixo. Outro critério, não achei? Muito baixo. E daí você não tem como descer mais, né? E aí, o grade, você sempre vai adaptar os critérios de acordo com a sua revisão sistemática. Então, geralmente, a gente avalia esses 5 critérios no grade. O que é o grade? Primeira coisa, qualidade dos estudos. Se a qualidade dos estudos é baixa, ele perde ponto aqui. Inconsistência. O que é inconsistência? É aquilo que eu falei. É o cara tentar fazer um samba ali, um mix de coisa nada a ver com outra. Então, ele comparou Pilates, pegou estudo comparando Pilates com alongamento, outro estudo comparando Pilates com medicamento, outro estudo comparando Pilates com nada. Não teve consistência entre os estudos, né? Os estudos, eles têm que avaliar o mesmo tratamento, né? Evidência indireta. O que é evidência indireta? Os componentes da pergunta eram incoerentes entre os estudos, né? Então, como eu disse, não tinha... teve estudo que incluiu esclerose lateral amiotrófica, outro estudo incluiu esclerose múltipla, outro estudo incluiu pós-AVC, e eu misturo isso tudo numa única revisão e meto, né, para piorar mais ainda isso numa meta-análise. Imprecisão, os estudos que eu incluí eram pequenos, a amostra, poucos indivíduos, né, na amostra, poucos indivíduos em cada grupo. E viés de publicação, que é aquilo que a gente já falou, né? Os estudos que eu incluí na minha revisão cometeram esse viés, ou seja, eles reportaram apenas resultados positivos. E aí, gente, eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo de uma revisão sistemática, né, que eu conduzi sobre o efeito do treino de andar para trás, né, na melhora da marcha de indivíduos pós-AVC. E aí eu falo aqui para vocês, ó, tem lá na minha metodologia como que eu avaliei o grade. Então eu falo o seguinte, ó, o grade foi utilizado para avaliar, né, a qualidade da evidência para cada medida que eu investiguei na minha revisão. Então, o grade, né, ele varia de uma qualidade alta a uma qualidade muito baixa, como eu já disse para vocês. Aí a gente fala assim, ó, nós, né, avaliamos, ranqueamos aí o nível da evidência, começando do alto nível e ela foi caindo um ponto à medida que ele não atendeu aos seguintes critérios. Então, por exemplo, se a maioria dos estudos que eu incluí na minha revisão sistemática tem nota Pedro menor que 6, já desce um critério. Se eu não fiz meta-análise ou quando eu rodei a meta-análise, o I ao quadrado é um índice, né, que é um resultado que a meta-análise dá. E aí você vai encontrar isso no estudo. Mas como eu disse, gente, vocês não precisam aprender a aplicar o grade, porque a gente só aplica grade com pessoas que estão conduzindo revisão sistemática. Então, se você não quer fazer uma revisão sistemática na sua vida, você não precisa aprender a aplicar o grade, mas você precisa entender o que ele é. Né, os critérios ali que ele avalia, né? Então se ele tem uma qualidade muito baixa, essa evidência, significa que eram poucos estudos, que os estudos eram muito diferentes entre si, que não pôde fazer uma meta-análise, né? Então, ó, primeiro critério, se os estudos eram, né, ruins, nota Pedro menor que 6. Outro critério, se não pôde fazer uma meta-análise, ou mesmo rodando uma meta-análise, a heterogeneidade, que é esse I ao quadrado, era muito grande, ou seja, rodei meta-análise, forcei uma meta-análise, mesmo os estudos sendo muito diferentes entre si. Ou, por exemplo, que a gente chamou da imprecisão dos participantes, que é o que imprecisão não, esse indirectness, esqueci a tradução. Evidência indireta. Que, por exemplo, nesse caso aqui eu adaptei para o meu estudo, né? A gente falou aqui, ó, que a grade você pode adaptar os critérios à sua revisão sistemática. Como eu estava trazendo um estudo sobre AVC, eu coloquei isso aqui, ó. Os estudos, eles me deram detalhes, eles me descreveram todos, né, ali,
o tempo pós-AVC, que isso para mim é importante em estudos pós-AVC. Então, a maioria dos estudos, ou seja, mais de 50% dos estudos... Eu tô querendo a minha setinha. Cadê a minha setinha? Vem, setinha. Cadê ela, gente? Aqui, ó. A maioria dos meus estudos reportou, né, a fase que o tempo pós-AVC que os indivíduos estavam, né? Tem estudo que não fala se inclui o paciente no agudo, no crônico, e isso para mim é uma informação importante. E a imprecisão, que a gente falou, estudos pequenos, né? Então, né, quando eu somei todos os participantes, eu tinha que ter pelo menos 300. Quando eu somei os participantes de todos os estudos, eu tinha que ter pelo menos 300 participantes. E aí é isso, gente. Para cada medida de desfecho que eu avalio na minha revisão, eu aplico esse grade. Então, por exemplo, ó, eu conto aqui para vocês. 6 estudos com 156 participantes compararam o treino de andar para trás com o treino de andar para frente na medida de desfecho, velocidade de marcha. A qualidade da evidência foi moderada. Por que ela foi moderada? Caiu de alto para moderado, por um critério que dá para a gente ver aqui de cara. Olha o número de indivíduos, 156. No meu critério tem que ter pelo menos 300. Se tiver menos de 300, perde um ponto. Então, já caiu da evidência alta para uma evidência moderada. Próximo, a gente também viu o efeito, né, de andar para trás versus andar para frente na cadência da marcha, né? Então, não só na velocidade, como também na cadência. Aqui no texto eu não coloquei o nível da evidência, porque eu coloquei isso no forest plot aqui, ó. Também foi moderado porque olha o N, 129. Menos de 300 pessoas, perdeu um pontinho. Então, a evidência cai de alta para moderada. De novo, além da cadência, eu também olhei no comprimento do passo. Também, menos de 300 pessoas, também a evidência de alta cai para moderada. E apenas 2 estudos envolvendo 54 participantes examinaram, né, o efeito da intervenção para... Ah, mentira. Que aqui agora eu quero ver o efeito do andar para frente versus andar para trás depois que a intervenção acabava, né? Então, depois de um tempo, né? Acompanhar esses pacientes depois que a intervenção acabou, lá a longo prazo, o efeito da intervenção se mantinha. E aí, tanto na marcha, como na cadência, como no comprimento do passo, a gente viu que o efeito, né, não se mantinha, eu acho, deixa eu ver, não se mantinha, no clear evidence, né? E a evidência era baixa. Primeira coisa, por que é baixa? Porque a gente já viu que menos de 300 ele já perdeu um ponto. Quais outros problemas que ele poderia ter, né? Que no caso ele aqui teve. Outra coisa, deixa eu lembrar os critérios que eu... a qualidade metodológica dos estudos. Além aqui, né, de a gente só ter 54 participantes, e aí ele perde um ponto lá no grade porque tinha que ser pelo menos 300, ele também, a qualidade desses 2 estudos aqui, tinha qualidade metodológica muito baixa. Então, isso já dá, não é 2? 50% dos estudos são ruins, porque um estudo tinha qualidade metodológica muito baixa. Então, você lembra que a gente sempre parte do nível de evidência alto. E não tem pelo menos 300 participantes, já caiu para moderado. E a qualidade metodológica dos estudos não era boa, já caiu para baixo. Ok? E aí eu coloco isso na minha conclusão. Eu preciso ser transparente. Como conclusão, essa revisão deu evidência moderada de que o treino de andar para trás é melhor que o treino de andar para frente na melhora da marcha de indivíduos pós-AVC. No entanto, né, mais evidências são necessárias para a gente saber se esses efeitos são mantidos, porque a gente viu que na manutenção dos efeitos a evidência foi baixa. E aí, se é baixa, significa que os estudos ainda são ruins ou tem poucos estudos sobre isso. A gente precisa de mais estudos. Então, em conclusão, né, a tomada de decisão clínica você não precisa aprender a aplicar o grade, mas você precisa aprender a achar o grade ali no estudo, porque se o cara tá te falando, ele fez uma revisão sistemática maravilhosa, mas o nível da evidência dos resultados dele é baixo ou muito baixo, você ainda não pode acreditar naquele resultado, né? Então, com um grande número de publicações hoje em dia, é imprescindível a gente
aprender essas informações para a gente não ser refém dos estudos ruins, que infelizmente são a maioria. Certo, pessoal? Obrigada.